Olá, querido irmão, estamos aqui novamente neste momento especial para tratar sobre esta prática maravilhosa que todo cristão deve ter, que chama-se as boas obras. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 1, o Senhor Jesus, ele fala da seguinte forma: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, não terias galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos e glorificados pelos homens. Na verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Amém. Então, as boas obras, ela deve ser algo notório, evidente, constante na vida do cristão. A fé, ela deve necessariamente traduzir-se em obras que beneficiam o próximo e glorificam a Deus. Então a nossa fé, ela deve ser uma fé que sejam traduzidas em obras práticas, que mudem não apenas a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão próximo de nós e glorifiquem a Deus. Essa deve ser a nossa fé. A nossa fé deve ser desta maneira. Observe, você acreditaria em um eletricista que não sabe trocar uma lâmpada? Você não acreditaria, ninguém acreditaria. Uma pessoa dizer, eu sou eletricista, mas não sabe trocar uma lâmpada. Que eletricista é esse? A mesma coisa é o cristão. Como é que nós vamos acreditar em um cristão que não tem boas obras? Então nós percebemos de forma clara que uma fé que não é traduzida em boas obras, ela é uma fé falsa, inoperante, estéril e morta, como diz o apóstolo Tiago. Ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta a pessoa dizer, eu tenho fé, mas essa fé não se traduz em obras que beneficiam o próximo e glorificam a Deus. A nossa fé, ela deve ser traduzida em obras que glorifiquem a Deus. O apóstolo Tiago, ele escrevendo a sua carta universal, no capítulo 2, até o versículo 14 até o versículo 26, ele disse, o que adianta você dizer que tem obra e não tem fé? Ou melhor, tem fé e não tem obra? O que adianta? Se alguém chegar a dizer que está com frio e está com fome, e você dizer, Deus te abençoe, vai, se aqueça, e enche a sua barriga, e não ajudar aquela pessoa. O que é que adianta? Não adianta nada. Essa fé, ela é uma fé que não tem razão de ser nenhuma, uma fé morta, inoperante, falsa, uma fé estéril. E o Senhor Jesus, ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou, como diz o apóstolo Paulo, olha quem fala, o apóstolo Paulo, na sua carta aos crentes de Éfeso, no capítulo 2, no versículo de número 10, ele fala assim, ó, porque somos feitura sua, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós somos criados em Cristo para as boas obras. Nós somos feitos para boas obras. O cristão, as boas obras devem acompanhar eles. Aonde ele chegar, ele deve praticar as boas obras. O Senhor Jesus disse que vai chegar um momento em que ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber,
Estava nu e me vestiste. Estava preso e foste me ver. Estava enfermo e foste também me ver, me visitar. Era estrangeiro e me hospedaste. E alguém vai perguntar, mas quando, Senhor, nós fizemos isso com o Senhor? E o Senhor disse, quando você fizer a um desses pequeninos, você fez a mim. Em Mateus 25, o Senhor Jesus fala isso de forma clara. Então, a nossa fé, ela deve ser uma fé que abençoe as pessoas, a comunidade, de forma prática. Uma fé que abençoe o próximo, que beneficie o próximo, mas que, acima de tudo, glorifique a Deus. Esta obra não é para a nossa salvação. Nós não fazemos boas obras para ser salvo. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. É o contrário. A doutrina espírita, ela prega que a pessoa deve fazer as boas obras para ser salvos. E isto é um erro, isto é uma heresia. Isto é uma heresia. Nós não fazemos as boas obras para ser salvo. O cristão faz as boas obras porque ele já é salvo. O que salva o cristão é por intermédio da fé e da graça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também fala nos versículos anteriores, o versículo que nós lemos, Efésios 2, verso 10, ele fala em Efésios 2, verso 8 e 9, ele diz assim, porque pela graça, ou seja, de alguém merecido, porque pela graça sois salvos. Ou seja, nós somos salvos porque nós não merecemos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós não somos salvos porque nós praticamos as boas obras. Isso não existe. Nós praticamos as boas obras porque nós somos salvos. É o contrário. Então, o que identifica o cristão é as boas obras. O Senhor Jesus, ele falando aqui ainda no Sermão do Monte, em Mateus 7, verso 15 a seguir, ele diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança do fogo. Portanto, pelos os frutos os conhecereis. Então, o cristão, ele é conhecido pelas boas obras, pela atitude, pelo procedimento, pela sua fé traduzida em obras que beneficiam o próximo e glorificam a Deus. Não é pelos dons. O Senhor Jesus continua aqui no verso 21 e 23. Não é pelos dons que o cristão é conhecido. Diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então não é pelos dons, é pelas obras que nós somos conhecidos. Você está entendendo isso? Então o cristão, ele deve procurar praticar boas obras. O cristão, ele não deve praticar essas obras para ele ser visto, porque isso é uma atitude de hipocrisia, para querer ser visto, para querer a glória para ele, para querer levar vantagem de alguma forma. Não, ele deve fazer porque ele tem o amor de Deus no seu coração, porque ele é uma nova criatura, então ele faz para ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Mas quando ele faz essa atitude sem esperar nada em troca,
A Bíblia está dizendo aqui, em Mateus 6, verso 4, a parte B do versículo, o Senhor Jesus disse: e meu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Então, quando a gente faz as coisas sem esperar nada em troca, sem esperar promoção, sem esperar estar em evidência, tirar vantagem nenhuma com isso, então o Senhor Deus, que vê em secreto, Ele nos recompensa publicamente. Agora, a fé do cristão tem que ser uma fé que se traduz em obras que beneficiam o seu próximo e também glorificam a Deus. O Senhor Jesus contou que certa vez um homem descia em Jericó, pelo caminho de Jericó, e aquele homem foi atacado pelos salteadores, e aquele homem estava ferido ali, e de repente veio um sacerdote, e o sacerdote, vendo aquele homem caído, ele passou de lá e foi embora. Depois veio um levita, e o levita também passou de lá e foi embora. De repente veio um samaritano, que era pessoas discriminadas, pessoas que não tinham o valor, não é? Pessoas que eram tidas nem como crente, mas quando o samaritano viu aquele homem caído, que ele não conhecia, ele foi, pegou, limpou as feridas, colocou remédio, colocou em cima do seu animal, da sua montaria, levou para a hospedaria, chegou lá, pagou tudo e disse: ó, cuide desse rapaz, e se precisar de mais dinheiro, quando eu voltar, eu pago a conta. Então, essa é uma boa obra. De repente, meus irmãos, nós estamos na nossa rua e tem o nosso vizinho que está precisando de uma ajuda, de um alimento. Do outro lado da nossa rua tem alguém que está precisando de uma visita, de um aconselhamento. No nosso bairro tem alguém que está comprando remédio e não pode pagar. Tem alguém que está com a conta de luz para pagar. Tem alguém que está com a conta de água. Ou seja, você está passando na rua e tem alguém com fome, lhe pede uma comida. Então o cristão, ele tem que ter essas boas obras, porque isso beneficia o próximo e glorifica a Deus. O reino de Deus é isto. O reino de Deus é levar a justiça do reino de Deus às pessoas. O socorro. O reino de Deus chegou. É alimentar os famintos, é socorrer os que têm fome, é libertar os cativos, é apregoar o ano aceitável do Senhor, é apregoar o novo nascimento e estender as mãos para socorrer quem precisa. Meu irmão, pratique as boas obras. Meu irmão, olhe para o seu próximo ao redor. Olhe para aqueles que precisam e ajude, que Deus te recompensará. Que Deus os abençoe. Shalom, shalom.